Você já teve aquela sensação de que faz e nada é suficiente? O que será que está por trás disso? Hoje nós vamos conversar sobre algo que provavelmente já atrapalhou demais a sua vida e te impediu de avançar em muitos momentos. Perfeccionismo. Eu sou a doutora Anne Almeida, sou psicóloga. Se você já me segue aqui no meu canal do YouTube, dá um like nesse vídeo aqui e aciona o sininho para não perder nenhuma das notificações dos vídeos que a gente posta aqui no meu canal. Mas antes de falar propriamente do perfeccionismo, eu quero te dizer que o sentimento de insuficiência é diferente do perfeccionista, mesmo que o perfeccionista às vezes se sinta insuficiente. Mas por outro lado, tem muita gente que sofre com o sentimento de ser insuficiente, esse medo de não ser suficiente, mas que não é perfeccionista. Mas o fato é que às vezes a gente carrega um algoz que fica aqui, ó, do nosso lado, aquela vozinha dizendo que a gente nunca vai ser bom o suficiente. Isso gera sofrimento. E nós vamos aprender juntas aqui a transformar essa energia pesada em algo produtivo. Eu quero te explicar como que funciona ambos, tanto o sentimento de insuficiência quanto o perfeccionismo. O sentimento de insuficiência é um estado emocional de insegurança e complexo de inferioridade. Quem nutre esse sentimento pode se sentir incapaz de assumir responsabilidades, iniciar relacionamentos ou até mesmo de executar tarefas simples do cotidiano. Sempre por quê? Porque tem medo de falhar. E nesse caso, o processo de autoconhecimento é essencial para fortalecer e desenvolver sua autoestima, para você identificar e corrigir os pensamentos distorcidos não verdadeiros que tá aí na sua mente. Porque esse problema, ele é a consequência de uma autoestima bem frágil por causa de questões traumáticas que viveu em algum momento lá atrás. E quando eu falo de trauma, eu não falo de grandes acontecimentos. Às vezes eu falo de pequenas situações que fizeram com que ao longo da vida a gente se enxergasse de uma maneira errônea. E quando você trabalha o seu autoconhecimento, você melhora a sua autoestima e a sua qualidade de vida e de bem-estar. E você começa a se sentir bem, mais feliz e vai encontrando outras maneiras de lidar com esse sentimento de não ser suficientemente bom. Tanto esse sentimento quanto o perfeccionismo afeta muitas mulheres brilhantes, só que impede elas de viverem seu potencial em pleno em Cristo Jesus. E hoje nós vamos entender alguns sinais que acabam impedindo realmente de chegar nesse lugar, que a procrastinação constante, o medo paralisante de errar, a autocrítica excessiva, a dificuldade em celebrar conquista, e tudo isso faz com que a gente acabe se sentindo presa, amarrado, sentindo que não está conseguindo viver de fato aquilo que deveria viver. E o perfeccionismo, ele é algo que segura demais, porque você fica girando em torno de uma ideia central. Alguns estudiosos definem o perfeccionismo como um traço da personalidade, gerado em situações ainda na infância. Ele normalmente vem de situações durante a vida, situações vivenciadas ao longo da história. Pode ser um trauma, um estilo de criação dos pais, ou outras questões que não estão evidentes para a pessoa, mas que acabaram levando ela a fazer uma má interpretação de quem ela é e de como ela precisa ser e agir no mundo. É por isso que para quem é perfeccionista, para ele conseguir trabalhar essas questões, ele vai precisar primeiro compreender quais os padrões de exigência que ele tem. A raiz do perfeccionismo é o medo, e todo o movimento de pensamentos, sentimentos e ações entram num movimento, num ritmo, sempre com medo de não fazer as coisas certas, de que precisam acontecer exatamente daquela maneira que a pessoa concebeu na sua mente. O que acontece é que quem sofre de perfeccionismo foi construindo uma crença errada sobre si, de que não pode falhar, carregando sempre um desejo interno intenso de alcançar padrões altos, elevados demais, criados pela sua própria mente, pela sua própria ideia. Mas sempre é hora de mudar e sempre há momentos para a gente poder decidir fazer diferente e tirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha, que a gente entende que atrapalha a nossa vida. Eu gosto demais do exemplo de Paulo, a carta dos Filipenses, porque diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu sei, eu coloco na minha mente, é que eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão adiante. Essa fala de Paulo, ela é muito inspiradora, porque ele consegue entender as limitações dele, mas ele consegue tomar uma decisão que ele não pode ficar paralisado. Ele entende que tem coisas que precisam ser deixadas para trás e que eu preciso, de forma intencional, focar no que está adiante para eu fazer uma vida boa, para uma vida melhor, para uma vida onde eu vivo as promessas de Cristo na nossa vida, e assim deve ser conosco. Então, todos os vídeos que são colocados aqui é para que você vá identificando se tem alguma coisa errada na sua vida, se tem algum padrão
padrão errôneo, disfuncional no seu comportamento, para que você possa tomar essa decisão de deixar as coisas para trás, entender de fato, porque eu sempre falo, como vencer uma guerra se eu não sei contra quem eu tô lutando. E aí, quando eu entendo o que tá me segurando, eu entendo o mecanismo de funcionamento, eu decido de forma intencional deixar para trás e seguir adiante para aquilo que está à minha frente. O que eu quero agora é te ajudar a desenvolver estratégias práticas para você se libertar desse ciclo, sabe? Esse ciclo de perfeccionismo. Primeiro é a consciência e a aceitação, sendo sempre bem racional para entender que perfeição não existe, esse é um lugar desgastante aonde vai sempre te paralisar. E segundo ponto é aceitar que progresso é mais valioso do que perfeição. Andar, seguir adiante importa mais do que ficar paralisado tentando fazer uma coisa que você muitas vezes não tá conseguindo fazer, ou às vezes você para tudo para dedicar muito tempo, muito esforço numa única coisa e às vezes aquilo ali não tá fazendo bem para você. E se lembre, Deus não exige perfeição, mas fidelidade. Não tem como a gente ser perfeita, a gente erra o tempo todo, mas que Deus quer a fidelidade, coração entregue e rendido a Ele. Quando a gente consegue compreender isso, isso abre portas para a gente estabelecer novos padrões. E você precisa estabelecer novos padrões. Isso não significa que você vai fazer as coisas mal feitas, mas que tem coisas que você não pode controlar e tá tudo bem. Normalmente a gente vê dois tipos de funcionamentos diferentes do perfeccionismo. O que faz muito e o que acaba não fazendo nada. E quando você for estabelecer padrões para você viver fora do perfeccionismo, você precisa se certificar de que esses padrões são viáveis e que você não vai se sobrecarregar tentando melhorar nesse aspecto da sua vida. E eu sei que esse pode ser um ponto bem difícil para as pessoas que realmente tentam levar tudo de uma forma bem perfeita. Ele acaba se sobrecarregando demais e se desgasta emocionalmente e psiquicamente. E para aqueles que nunca conseguem concluir projetos, aprenda a celebrar cada pequena vitória diante de cada ação tomada, mesmo que seja pequena, e continue fazendo mesmo que não pareça perfeito, porque o que importa é você estar sempre em movimento. Faça, mesmo que não fique de acordo com aquilo que você acha que seria perfeito. Mas tem coisas que é preciso fazer. Quando eu comecei a fazer vídeos aqui, era um caos. Meu Deus, tem muito para melhorar ainda, mas eu não conseguia falar, eu ficava travada, mas eu falei, eu não vou deixar isso me paralisar. E a gente começa a fazer, a gente começa fazendo um dia atrás do outro, e a gente vai melhorando aos poucos, vai se soltando, vai aprendendo. O que importa é eu conseguir executar aquilo que eu desejo executar, senão eu estaria travada até hoje, lá atrás naquele lugar, porque eu sempre carreguei essa voz, não do perfeccionismo, aquela voz de que eu não era o suficiente, não tinha conhecimento suficiente, ou se eu tinha conhecimento, não tinha desenvoltura da fala suficiente para poder fazer. E aí eu não posso escutar a voz da minha alma, eu tenho que me mover pelo aquilo que eu sei que eu fui chamada para fazer. É isso que faz a diferença. É isso que Paulo fala sobre esquecer o que fica para trás e seguir o que está adiante. Então eu quero te perguntar, você consegue identificar uma área onde o perfeccionismo está paralisando você? Sim. Que bom. Então agora que você identificou, eu quero que você estabeleça uma meta pequena para te tirar desse lugar. Esse lugar onde você não está conseguindo alcançar o que você deseja. Defina 3 ações que você pode tomar hoje para você chegar nesse lugar. Por exemplo, eu quero fazer atividade física. Não precisa começar fazendo atividade física todos os dias. Não precisa começar fazendo atividade física 2 horas, 1 hora por dia. Você não vai conseguir. Isso é realista, entende? Estabeleça 3 pequenas ações que você pode tomar. Primeiro, escolha 2, 3 dias por semana para você fazer atividade física. Defina o horário que você vai fazer. Segundo, comece. Não fazendo 1 hora, 1h30, 2 de exercício por dia, mas estabeleça lá 20 minutos. E terceiro, marque esse dia na sua agenda como um compromisso com você. Senão você não vai conseguir fazer. Sabe o que eu fiz para estabelecer a rotina de atividade física na minha vida? Eu fechei a minha agenda, o meu horário de trabalho. Então eu me comprometi com 3 vezes por semana, naquele horário específico, eu estarei na academia. Não marco ninguém nesses horários, nesses dias da semana, porque eu me comprometi comigo. E eu consegui estabelecer uma rotina e virou um hábito para mim que quando eu não vou, me faz falta. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Por isso que eu digo, identifique o que está te segurando, depois estabeleça uma meta e depois tome 3 ações que vão te levar de fato para alcançar esse lugar. Outra coisa, por exemplo, às vezes a gente quer comer saudável, mas a gente não se programa,
cama, não vai no supermercado, não estabelece um horário para almoçar. Ai, mas eu trabalho fora, não consigo ter uma rotina saudável. Mas você pode fazer marmitas, por exemplo, você pode ir no mercado, fazer uma lista de compras. Não sei o que você vai fazer, porque eu não sei o que você precisa mudar. Mas identifica aí, estabeleça uma meta e coloque 3 ações práticas que vai fazer com que você caminhe em direção a mudar isso aí na sua vida. Porque você precisa sair desse lugar de se achar insuficiente ou ser movida pelo perfeccionismo. E para te ajudar, eu quero compartilhar 2 estratégias transformadoras que você pode começar ainda hoje. Primeiro é a ancoragem espiritual diária. Quero que você memorize o Salmo 138:8, que diz assim: o Senhor completará o que for da sua vontade comigo, na minha vida. Decore esse salmo, medite sobre ele. E o segundo é refletir sobre Eclesiastes 11:4, que diz assim: e quem observa o vento não planta. Observe e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração sobre esse versículo. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar muita coisa para você. Aplique essas verdades quando a insegurança surge aí no seu coração. Use essas passagens como declarações nas situações desafiadoras. A palavra de Deus é viva, eficaz e renova e refrigera a nossa alma, é isso que ela fala. E o segundo é o sistema de ação imediata. Identifique uma tarefa que você está adiando e comece a fazer algo em direção a ela sem planejar demais. Dedique só 10 minutos por dia aí, ou inicialmente, para você começar a fazer algo em direção a essa tarefa que você precisa fazer. E se lembre que sempre que você progredir, compartilhe com alguém, celebre essa conquista, pratique a gentileza com você mesmo. Se for preciso, crie um cartão de permissão, escreva num cartãozinho assim, ó: hoje eu me dou permissão para começar mesmo sem ter tudo planejado, aprender através das tentativas e ser gentil comigo mesma no processo. Isso ajuda muito. Se lembre, querida, essas práticas são como músculos que quanto mais você exercita, mais natural eles se tornam. E comece hoje mesmo, sem esperar o momento perfeito. Quero que você abrace essa jornada, lembrando que não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. A sua força está justamente na coragem de tentar, de avançar e de crescer. Você é amada, você é especial, o Senhor ama você. Depois volta aqui nesse vídeo, compartilha, comenta aqui o que isso falou, o que esse tema de hoje falou ao seu coração. Deus abençoe você. Fica com Deus. Tchau, tchau.